Fala pessoal, como vocês estão? Vamos continuar nossos tópicos. A gente vai entrar em algo um pouquinho mais complexo, que é pensar em bancos de dados para entender sistemas de informação. É claro que a gente não vai explorar esse tema a ponto de alguém sair programando, mas quando a gente mexe com processos, eventualmente, para não dizer quase sempre, a gente esbarra no sistema que a empresa utiliza. E às vezes você quer modelar alguma coisa nesse processo que precisa compreender como a estrutura desse sistema está montado. Por exemplo, você quer criar uma nova ferramenta e talvez não tenham tabelas ainda para ser feito isso, e aí o analista vai te explicar e você vai ficar olhando para cima sem entender nada. Então é importante que a gente compreenda um pouquinho como a linguagem da máquina, né, trabalha para que o hardware funcione. Então não basta ter o computador, a gente também não precisa pensar no computador apenas como o software que está na linha de frente. O que a gente precisa compreender agora é onde esses dados estão armazenados, como eles são construídos, né? Como é que a gente alimenta esse banco de dados. Então eu me permiti aqui usar um material de um colega do IFE do Rio Grande do Norte, até para facilitar, né? Já que desenhar todas essas figurinhas é bem chatinho também, mas que vai permitir que a gente avance um pouco sobre essa construção. Então, isso é só uma introdução ao banco de dados, ok? Primeiro, o que é um banco de dados? Então, como aqui não está em PowerPoint, não dá para eu fazer cortininha, vocês já estão vendo ali, né? Um conjunto de dados relacionados que contém informação de interesse de determinada empresa. E um sistema gerenciador de banco de dados, o que seria isso, né? Então, o banco de dados associado a um conjunto de programas para gerenciar esse banco de dados. Então, a imagem da pessoa aqui olhando para um banco cheio de dadinhos, né, poderia ser uma representação bem singela para dizer que a gente precisa armazenar as informações em algum lugar. E esse lugar nós chamamos de banco de dados, tá? E o sistema que gerencia todos esses bancos de dados é um sistema de gerenciamento chamado SGBT. Então, como isso acontece, né? Primeiro, armazenar de forma organizada as informações seria uma lógica para a gente ter um banco de dados. Se isso está armazenado de forma correta, ajuda a garantir o controle, né, as inconsistências e redundâncias que poderiam aparecer se a gente deixasse isso não planificado, né, se deixasse isso mais solto. Garante também integridade, isolamento dessas informações, não é qualquer um que consegue acessar, tem que ter as suas senhas, as suas permissões. A ideia de atomicidade, de segurança, de conseguir acessar esses dados, de tirar a informação desses dados. Então, dado é o registro de alguma entidade. Então, nome, idade, né, CPF ou qualquer coisa que a gente queira registrar como algo isolado. Informação é um dado depois que a gente processa esse dado, né? Então, a informação ela é gerada de um tratamento do dado. Então, dado é qualquer coisa que eu coloque lá isoladamente. Por exemplo, se eu disser João, como aparece aí embaixo, é um mero dado. Quem é João? Onde ele está, né? O que significa João? É um nome? É uma rua? Então, a informação é o que a gente vai dar de tratamento para o dado. Olha, João é aluno do IFE Rio Grande do Norte. Então, não importa eu dizer, né, dado é qualquer registro que a gente consegue fazer sobre a entidade, mas o dado sozinho não serve para nada. O que nos interessa é a informação que vai ser gerada a partir dos dados que foram, então, registrados no banco. Então, o sistema de gerenciamento de dados, né, é um sistema que incorpora as funções para essa manutenção do BD, que é o banco de dados. Mas o SGBD sozinho, ou seja, o sistema sozinho, não vai servir para o usuário. Isso é uma distinção muito importante, tá? Porque os sistemas de banco de dados, eles são sistemas desenvolvidos com funções específicas dentro do sistema de gestão do próprio banco de dados. E quem utiliza essas ferramentas, né, são os desenvolvedores que fazem os bancos de dados funcionar. O que significa isso na prática é que a gente tem lá um usuário que vai acessar através de um programa ou uma aplicação
os dados que estão dentro, né, do armazenamento desse sistema, que o sistema de banco de dados, que é um software diferente desse que a gente acessa a consulta. Tá? Então, o software que faz o processamento da consulta, o software que faz o armazenamento, perdão, aqui que senão ele aparece a parte de baixo, né? Tanto metadados quanto a base de dados são coisas diferentes. Então, na verdade, eu tenho, né, um banco de dados que quem acessa necessariamente não é o usuário, é o programador, é o desenvolvedor. Ele vai criar todas as ferramentas para o armazenamento dos dados nesse banco e nós, como usuários, vamos acessar esses dados através de outros programas. Então, vejam que a gente tem algumas vantagens e desvantagens de trabalhar com banco de dados. Primeiro, que eu já comecei a antecipar a questão de segurança, né, restringir o acesso, por exemplo, a qualquer pessoa, a ideia de backup, a ideia de garantir a consistência de dados, de evitar redundância, de ter maior flexibilidade, de poder compartilhar isso em múltiplos usuários. Então, quando a gente trabalha com um único banco de dados, por exemplo, eu tenho apenas um cadastro de cliente, certo? Então, João da Silva é meu cliente. O João da Silva fez um pedido, então eu estou acessando o cliente João da Silva para registrar o pedido. Agora que o pedido foi faturado, portanto saiu uma nota, então lá no sistema fiscal acessou o mesmo cliente João da Silva. E agora que está então gerada a nota fiscal, eu posso gerar o financeiro, contas a pagar ou contas a receber, nesse caso a receber. Então, a duplicata ou o sistema, né, que foi decidido por essa venda vai gerar os trâmites financeiros para esse mesmo João da Silva. Perceba que quando a gente trabalha com um banco de dados único, integrado, e depois a gente vai falar sobre ERP para essas coisas, vem logo em seguida, né, essa aula dupla, a gente consegue ter um único cadastro, então, do João da Silva, não há replicação dos dados do João da Silva, cada uma dessas partes interfuncionais que eu citei da empresa vai acessar a mesma, né, o mesmo cadastro do João da Silva, ninguém vai cadastrar de novo o João da Silva, e é isso que permite a gente observar redundâncias diminutas, né? As flexibilidades para mudança. Eu alterei o endereço do João da Silva. Todos esses departamentos estão enxergando a mesma coisa sem ter que ficar fazendo novos cadastros. Portanto, tudo é compartilhado entre múltiplos usuários. Obviamente, já começa, né, como desvantagem o elevado custo com o software. A capacitação da equipe de desenvolvedores, de manutenção, né? Então, o gestor do banco de dados, normalmente, a depender do banco que a empresa escolher utilizar, ela vai precisar de um ODB, né? Vai precisar de um administrador que mantenha esse banco de dados erguido, se puder dizer isso, né? Mantenha ele funcionando, que faça as manutenções, faça limpezas de tabelas, dados desnecessários. Então, existe uma função para isso lá em análise e desenvolvimento de sistemas para quem trabalha especificamente com a lógica de banco de dados. E elevado overhead, né, que seria bem a lógica de trocas, né, se você pensar em trocar de sistema, você vai ter um grande trabalho para fazer isso. Então, vamos continuando aqui, ó, eu vou mostrar alguns principais, não são únicos. Então, quando a gente fala de sistemas de bancos de dados, esses são os que estão no mercado mais visíveis, mas óbvio que tem outros. Eu mesmo trabalhei com um banco de dados que chamava Progress. A vantagem do Progress é que ele não exige esse ODB, né, esse administrador, ele se gerencia muito bem, é uma ferramenta relativamente mais barata, mas tem uma linguagem muito própria, ou seja, precisando de um desenvolvedor já específico, que é uma desvantagem. Mas quais são os principais bancos de dados que vocês já podem ter ouvido no mercado? Ah, o banco de dados da minha empresa é um Oracle. Nossa, nunca nem ouvi isso, né? Você talvez não, mas quem trabalha na lógica, né, do sistema, quem administra ali as informações para você, sabe muito bem o que é um Oracle. São sistemas caros, são sistemas, né, o DB2, um MySQL, um Oracle, exige normalmente um porte de uma empresa mais significativo. As pequenas empresas, elas normalmente vêm usando sistemas em nuvem, ou seja, né, até mesmo as grandes empresas já optaram por isso também, mas a sensação que dá é que a gente nem vê o banco de dados, você nem sabe qual é a plataforma, né, que aquele banco de dados está usando.
Mas mesmo assim, quem resolve ter um sistema em loco dentro da sua organização, não armazena em nuvem, ele vai precisar ter um banco de dados armazenando. Então vejam que a interface que acessa o banco de dados é diferente do próprio banco de dados. Eu uso o sistema, vamos pegar um sistema famoso aí, eu uso um TOTUS da vida, né? Eu uso, como que chama aquele que todo mundo conhece bem? Daqui a pouco ele vem na minha mente, só um minuto. Mas eu uso qualquer plataforma de acesso. Eu uso um sistema local. Não sabe, ou muitas vezes nem percebe, que por trás desse sistema, que é a interface de acesso ao usuário, tem o banco de dados lá, e às vezes nem sabe o nome do banco de dados que ele utiliza, né? Então vejam que quando eu pergunto, né, o que é banco de dados, é a parte do armazenamento. Não necessariamente o usuário consegue ver esse banco de dados acontecendo, ele tem uma interface antes do banco de dados. É muito diferente de um software RP, né, que aí teríamos vários sabores, várias marcas para citar. É muito diferente da planilha eletrônica que você usa. Mesmo uma planilha eletrônica, Microsoft, ela usa os SQLs para fazer os armazenamentos também. Mas mesmo assim, então um Access da vida, que usa também uma SQLzinha, né, da Microsoft, seria uma lógica que você não enxerga como usuário, onde esses dados estão sendo armazenados. Então, a classificação dos bancos de dados, né, existem várias, a gente vai trabalhar mais com uma relacional, tanto que está a setinha aí, mas nós podemos olhar a construção desses dados de modo, então, relacional, de modo orientado a objetos, da maneira multimídia, de maneira geográfica e tantas outras que poderiam aparecer. Nós vamos ficar no relacional porque dentro da gestão é o mais comum a gente trabalhar com lógicas relacionadas, né, no banco de dados. Então vejam que depois vai ter um enunciado para vocês construírem um mini banco de dados, bem simplesinho, bem lógicozinho, mas que vocês precisam entender a nomenclatura, o jargão técnico, né, da área de sistemas de informação na lógica de desenvolvimento e programação. E é essa lógica que vocês poderiam atuar quando estão construindo uma ferramenta que vai precisar de um desenvolvimento naquele software que você está atendendo, seja na sua empresa, ou fazendo consultoria, ou no seu próprio negócio. Entender como funciona e como está estruturado o seu banco de dados pode amenizar muitas dores de cabeça no seu desenvolvimento. Então, eu quero construir uma área de picking dentro da minha empresa, ela é física. Eu quero construir uma área onde eu coloco primeiro o produto que vai ser carregado, mas ainda não está carregado. Eu preciso controlar essa área de picking, que sai do estoque, vai para essa área intermediária antes do carregamento e depois ela é, então, finalmente carregada. Essas áreas de picking eu não tenho ainda no meu sistema. Então, quando eu tiro do sistema dizendo que o estoque acabou, né, que saiu do estoque físico, muitos sistemas vão considerar isso como zerado, acabou, foi embora. Mas na prática, você sabe que ele ainda não foi embora, você sabe que na prática ele está numa área de picking ainda, esperando o caminhão chegar ou esperando o carregamento no horário devido. Então, você quer construir algo assim dentro do seu sistema. Que tabelas você teria que mexer? E aí começa a linguagem técnica, né? Que dados estão armazenados, né, nessa área de picking que vai ser relevante para fazer a informação do sistema dizer que está ali, que momento que entrou, que hora que saiu. Então, vamos olhar isso de modo relacional, por isso que gestão usa muito a maneira relacional. Os RPs da vida, que eu já disse que vou falar depois, eles vão usar basicamente modelos relacionais. Então, o modelo relacional, ele possui dados armazenados em tabelas, acabei já de dizer o nomezinho um pouquinho antes, tabelas, né, que são relações ou entidades entre esses dados, que são devidamente relacionadas e identificadas. Cada tabela tem linhas ou tuplas, né, que são linhas sequenciais de informação. Se você abrir o Excel, você vai ver isso funcionando. Coluna A, linha 1. Então, a coluna A, você vai dizer que é nome do cliente. Linha 1, né, é o nome do cliente, é o seu cabeçalho. Linha 2, começam os dados do cliente, João da Silva. Linha 3, na coluna A, Renato de Souza, e assim vai. Então, linhas e colunas, né, elas são atributos.
Cada linha, então, é uma tupla, porque é uma sequência de dados, e as colunas são, então, os atributos. Como chama esse dado, né? Então, eu chamei de nome do cliente. E aí, tomando como base essas informações, a gente cria esse modelo relacional que está aqui embaixo. Eu não posso mexer o mouse, eu esqueço disso, senão aparece o bichinho aí embaixo, né? Ele já vai sumir. Então, olha só, a gente tem uma tabela chamada conta. Olha as linhas, né? O que ela compõe, o que ela traz de informação, né? Perdão, nas colunas. Então, o número da conta é uma informação numa coluna, saldo da conta é uma informação em outra coluna. Depois eu quero que vocês observem a tabela transação. Então, eu tenho de novo colunas, número de transação, data da transação e quanto eu movimentei nessa transação. O que liga conta e transação é um log ali no meio, ou seja, uma transação. Então, na conta eu só tenho o número, certo? E o saldo. Banco do Brasil, eu tenho saldo de 100 mil reais. Se é uma empresa, é algo comum, espero, né? Hoje em dia nem tanto. E eu tenho uma tabela que é a transação, que vai buscar na conta o seu número, né? O seu saldo, para saber se eu posso fazer a transação. E a quantia da transação vai retornar para o saldo de conta. É por isso, então, né, que a gente fica com esse log aqui no meio. É ele que faz a transação funcionar. E para fazer esse log, né, dizendo o que aconteceu, eu estabeleço que esse log se movimenta por data. Então, eu tenho uma tabela conta, eu tenho uma tabela transação que busca informações na tabela conta e que, porventura, transação também alimenta a própria tabela conta com o saldo final, né? Dizendo qual é a quantia que eu movimentei. Então, vejam a relação acontecendo entre cada uma, né, dessas tabelas e linhas, né? Que são informações que depois a gente vai registrando lá. Então, para a criação de um projeto de banco de dados, eu preciso olhar alguns passos. Primeiro, eu preciso do levantamento de requisitos. É aqui que TPG entra. Eu acabei de citar que quero criar uma área de picking mais do que física. Eu quero que o sistema controle essa área de picking. Quais são os requisitos? Se vocês vêm acompanhando certinho o curso comigo, nós vimos processos no modelo anterior, né? Na aula anterior. Quando a gente mapeou o processo, quando a gente pensou em como ele funciona, nós demos sequência, né, àquilo que ele precisa funcionar, nós estamos já mapeando e pensando como aquilo deveria ser funcional. Mas quais são os requisitos? Por exemplo, eu posso movimentar da área de picking para o caminhão, que se tornou um novo estoque no final, né? A área de picking também tem um armazenamento. Se eu não tiver saldo, não parece sentido, né? Como é que eu vou abastecer o caminhão? Como é que eu vou fazer a entrega para o cliente se o material não está na área de pique? Então, isso é um requisito. Não pode movimentar se o saldo for zero, certo? Posso ter estoque negativo? Agora vocês vão juntando todas as outras disciplinas pelo princípio da contabilidade? Não pode. Eu não posso ficar devendo saldo nessas áreas, porque elas são transações não só econômicas, mas elas são transações contábeis também. Elas impactam no resultado da empresa, né? A movimentação de estoque é uma das áreas mais auditadas pelo fisco, porque elas abatem de resultado a partir, né, das aulas de contabilidade. Vocês viram isso tem que sempre ser reforçado. Então, eu também tenho que colocar um requisito: eu não posso movimentar estoque se ele não for positivo, ou seja, não pode ser zero e nem menos do que zero, negativo. Bom, uma vez que eu fiz os requisitos, eu citei só um como exemplo, a gente vai pensar na lógica, né, no projeto conceitual, para que ele existe, qual é a função dele, o máximo de informações que eu puder dar para o desenvolvedor. Lembrando que não é você que vai programar, embora se você já fez ADS, você está achando tudo isso, nossa, que legal, muito jóia, eu não tinha pensado dessa forma. Óbvio que você conhece tudo isso que eu estou explicando, mas pensando isso em gestão, pode o tico-teco começar a fazer sentido, né? E aí você vai para o projeto lógico. E aí o projeto lógico é dizer, sim, quais tabelas a gente vai movimentar, se eu preciso criar tabelas, como é que essa estrutura vai ter que ser. Se você não tem prática com banco de dados, nessa hora o desenvolvedor pode estar junto com você, né, desenvolvendo a parte lógica
junto com o conceitual que você detalhou. Talvez você não precise fazer o lógico. Mas eu já adianto, em anos de consultoria, trabalhando com empresas de sistema, e todo o processo que eu enfiei a mão, eu precisei de sistema, obviamente, que agiliza muito quando você pensa na parte lógica e entrega isso um pouco mais mastigado para o desenvolvedor, a chance de erro é menor. E por fim, vira o projeto físico, né? O sistema, o banco pronto propriamente dito. Então eu vou só fazer uma troquinha aqui, né? Porque o meu item 5 aqui é só uma continuidade. Então os passos do projeto que eu me citei agora: levantar o requisito, montar a lógica conceitual, né? Montar o processo conceitual, montar a lógica e fazer o físico. Então, é isso que está detalhado ali, ó. Requisitos é muito parecido com a modelagem, que nós trabalhamos na aula anterior. Entrevista, né? Olhamos o processo, mapeamos o processo e criamos a documentação, dizendo como é esse processo. Tá o mapeamento lá acontecendo. Você pode usar fluxograma, pode usar diagrama, o que você quiser. Também, dependendo da empresa que você estiver trabalhando para o desenvolvimento de banco de dados, ela vai já te dar qual é o modelo, né, que ela quer do mapeamento do processo. Eu vou falar também sobre alguns desses modelos que a área de sistema de informação pode utilizar, como a modelagem por estudo de casos de uso, por exemplo. Enfim, o modelo conceitual, que é aquilo então que você debate com o cliente: olha, seu processo é assim, ou que você, né, compactua ali com as pessoas que estão envolvidas no processo, quanto maior a participação, melhor. Cria-se o modelo lógico, que é mais técnico, pensar em tabelas, o que você vai movimentar, e aí o físico, né, que é o modelo físico propriamente dito, né, a estratégia de segurança, armazenamento, enfim, vamos lá para a parte da programação em si. O que nós vamos abordar agora, que é a base dos enunciados que vocês vão fazer, é como construir esses modelos de entidade e relacionamento, tá? Então, um modelo de entidade e relacionamento, que é o MER, ou simplesmente R, entidade e relacionamento, ele não possui ligação nenhuma com o sistema de banco de dados, o sistema de gestão do banco de dados, né? Esse é um modelo, ele pode servir para qualquer coisa. A associação dos modelos de entidade e relacionamento facilitam a criação dos bancos de dados, mas é um modelo. Então, ele se preocupa apenas com a utilização dos dados e não com a estrutura lógica das tabelas nesse momento, né? O modelo de alto nível, ele é utilizado para apresentar que foi informado no levantamento dos requisitos, não deixa de ser um diagrama, e deve ser de fácil entendimento, pois o principal objetivo é a validação de requisitos com o cliente. No início no nosso curso, eu disse e reforcei: sistemas de informação é um conjunto relacionado de pessoas, hardware, software, e pessoas está por trás disso. Não adianta depois o sistema não funcionar e simplesmente jogar a culpa na máquina, né? Jogar a culpa no software. Quem programou, quem disse como deveria ser aquele processo foi você, e o programador simplesmente seguiu aquilo que você disse que deveria funcionar. Claro que podem ter erros humanos, claro que o desenvolvimento, né, efetivamente pode acontecer algo errado, mas de novo são pessoas que estão por trás disso. Então, quanto mais dialogado o projeto, maior a chance de não terminar, né, no final das contas com ninguém usando, porque não serviu para nada. Então, o modelo de entidade e relacionamento, né, a gente vai usar como exemplo uma clínica para que vocês compreendam a montagem. Então, vamos pensar o armazenamento de registro dos médicos. Então, o que eu preciso para registrar os médicos dentro dessa plataforma, dentro desse banco de dados, é o CRM. Cada médico tem o seu, seria o equivalente ao seu CPF, né, ao seu RG, é um código único. Isso vai permitir, depois eu vou mostrar as entidades se relacionando, que a gente não corre o risco de cadastrar o mesmo médico com outro CRM, por exemplo, né, se daria à entidade um novo cadastro. Então, eu não consigo colocar o mesmo CRM e associar ele a outra pessoa, por exemplo. O sistema, se tiver os requisitos, vai barrar, vai dizer CRM já está cadastrado. É igual quando você tenta fazer uma compra online, esquece a senha, e primeiro você tenta fazer um novo cadastro sem saber que você já vai estar lá. Em algum lugar dentro desse processo, o sistema vai te avisar: CPF já está cadastrado, CPF ou e-mail já existe. Essa é a lógica do código único, né? Se torna uma chave. Eu vou falar já já. Bom, uma outra coisa que a gente vai precisar para registrar o médico não é só o CRM, porque a hora que eu precisar buscar esse médico no banco, tem que saber o nome dele, certo?
E tomar cuidado, né, o CRM como sendo único, até com os homônimos, que isso pode acontecer, pessoas com o mesmo nome. Também quero esse banco de dados, essa pequena tabela, né, que tenha endereço, telefone, especialidade, aí a gente pode colocar o que mais quiser. Com relação ao paciente, agora a chave, né, o código único dele vai ser o CPF. Então, nome, endereço, telefone são também as outras liberalidades que depois possam me permitir fazer as consultas que está aí embaixo. Cada consulta que eu vou construir, ela é realizada de médico para paciente. Então, um médico atende um paciente. Claro que o paciente pode ser atendido para vários médicos, certo? Mas o médico, ele tem uma relação naquele momento da consulta para um paciente. Mesmo que você entre com mais de uma pessoa na sala, o cadastro está fazendo, né, que o médico atenda um de vocês e depois atenda o outro, numa subsequência ou mesmo concomitante, mas tem uma consulta registrada para você e uma consulta registrada para outra pessoa. Portanto, o médico está atendendo um paciente dentro dessa lógica. A gente vai precisar de um código identificador para essa consulta. Consulta número 1, a primeira do dia, ou do mês, ou desde que sempre o banco de dados começou a ser criado, eu estou no número 1850 de consultas já. A data e observações para que isso possa depois ser visualizado. Quando a gente olha para exames, se o médico passar exames, né, eu vou olhar para a consulta, olha só, né, começo a olhar as relações. Vou pegar o código que identifica aquela consulta, o nome do exame, o resultado, depois que eu possa transferir para o sistema. Então, é um sistema muito simples e você poderia dizer que, claro, mais tabelas podem ser criadas, mais relações podem ser criadas, mas o que interessa mostrar é essa simplicidade aqui, olha. Então, tudo que eu citei anteriormente, vocês vão observar nessa tela. Então, eu tenho o médico, aí estão vendo que logo acima eu tenho umas bolinhas, eu vou... mesmo aparecendo um negocinho lá embaixo, né, tem essas bolinhas aqui, ó, que vai representar cada campo, eles vão aparecer já, né, os nomezinhos corretos dessas coisinhas aqui eu já vou mostrar, mas cada campo, cada parte da tabela, né, está representado aqui com uma tabela maior médico, então o médico tem uma coluna chamada CRM. Da tabela médico eu tenho o nome, eu tenho o endereço, eu tenho o telefone. E assim por diante, cada um daqueles pontos que eu citei agora há pouco, né? Consulta tem código, tem data, tem observação. Paciente tem CPF, nome, endereço, telefone, e exame tem o código do exame, nome e resultado. E o que são essas coisas aqui, né? Além, ó, então o médico também se relaciona com a especialidade dele, né? Também um outro campinho dessa tabela. E o que são essas relações, né, que eu já citei antes, tá vendo? O que liga cada uma dessas tabelas são esses conceitos relacionais, né? Essas chavinhas aqui, olha, médico se relaciona com consulta, consulta se relaciona com médico, certo? Tanto faz daqui para cá ou daqui para lá. Consulta também se relaciona com paciente, paciente também se relaciona com consulta, assim como o exame, eu deixei claro que ele se relacionaria a ter uma consulta obrigatoriamente, certo? Essas chavinhas desenhadinhas, depois vai aparecer um pouquinho já mais para frente o que significa, mas já vou adiantando que é o que a gente vai chamar de chave primária. Então, toda vez que eu quiser procurar o médico, o que eu sei que o sistema pode buscar com certeza que não se repete, e eu arbitro isso, quem é a chave primária, aqui vai ser o CRM. A consulta vai ser o código da consulta, não me interessa mais nada, né, como chave primária. E aqui a mesma lógica do médico, CPF, assim como o exame, né, o código que veio da consulta lá. E esses 1 e X, né, esses multiplicadorzinhos que aparecem aqui, são as cardinalidades, que eu também já vou explicar, mas é a relação que acontece entre 1 para 1, 1 para N, N para N, né, significa o médico está relacionado a várias consultas, certo? Então, aqui eu tenho uma cardinalidade de o médico, que está cadastrado aqui, vamos representar o médico João, ele pode estar ligado nessa tabela consulta por N atendimentos. Tudo bem? Assim como o paciente, né, o único paciente, José da Silva, pode estar na tabela relacionada a várias consultas.
Então, observa que a consulta, né, ela vai se relacionar sendo esse interlocutor entre essas tabelas base, essas tabelas mais padrão de cadastro direto de dados. O que eu tenho na tabela paciente, o que eu tenho na tabela médico é meramente dados. O que faz transformar médico com paciente é a tabela consulta, que vira informação, assim como a tabela exame vira também informação. Se eu buscar num banco de dados uma lista de médicos, é só isso que eu tenho. Se eu buscar uma lista de pacientes, é meramente isso que eu tenho, essas informações que estão em cima. Agora eu quero saber quantas consultas o médico fez no mês. É essa tabela que está ligando essa relação que vai me mostrar quantas consultas o médico fez no mês. Então é muito importante para a TPG que a gente compreenda como é a construção disso dentro de um sistema de informação, né? Dentro de um banco de dados, e como está funcionando a sua interface para acessar esses dados, seja software qualquer que você esteja usando na linha de frente. Então é isso que eu vou mostrar, né, um pouco mais rapidinho agora então. Essas pontinhas, né, bonitinhas, assim, pode ser o pontinho fechadinho ou não, já vou também reforçar isso, são os atributos. Então, o MER, ele possui 3 elementos especiais, né, principais. Os atributos, que está aparecendo aqui. Então, os dados que eu vou inserir, né, são atributos. As entidades, que são, né, as tabelas propriamente ditas, são sinônimos, entidades, tabela. E esse relacionamento, como eu estou explicando até agora, que liga uma coisa à outra. Então, basicamente, a gente tem no modelo relacional essas 3 coisas para funcionar esse modelo. Agora, quando a gente olha para as entidades, né, quando a gente olha para aquelas tabelas, ó, volta, né, algumas informações que eu já mostrei antes, nós podemos ter entidade simples, igual está representando ali médico e paciente, certo? Então, eu tenho lá o funcionário, o nome, o seu código, como médico, CRM, assim por diante. A gente pode ter relações fracas, que nem vamos entrar, ou vamos ter relações associativas, né? Por exemplo, esse aqui é uma relação associativa, ele alimenta outra tabela também, quando eu disse ao movimentar a quantia, ele volta aqui, retornando um cálculo para o saldo, né? E as associativas, então, elas são na base, em cima desses relacionamentos que eu tô chamando lá no ponto de consulta, quando a gente olha para o médico paciente. É o meu ponto de ligação entre as tabelas, que só trazem dados, e cria uma nova, né, tabela para que armazene esse outro dado chamado consulta. Aqui a gente vai começar a aparecer os N's, né? Isso já vem logo em seguida. Os atributos, que são essas chaves, né? Esses desenhadinhos redondinhos, a gente tem chaves simples, essa é a que a gente mais observa, né? Então, nome, endereço, telefone, são chaves que não necessariamente me impedem de cadastrar duplicidade. Eu e meu esposo fomos ao mesmo médico, o endereço é o mesmo, eu não posso colocar um impeditivo ali, né? Como se o endereço tivesse que ser para uma pessoa. Mas nós temos as chaves, né, primárias, que vão acontecer agora, as multivaloradas e as compostas. Então, os relacionamentos que eu estou chamando de esses quadradinhos, esses losângulozinhos aqui, eles também podem ser binários, né? Uma tabela ligando a outra tabela. Eles podem ser autorrelacionados, ou seja, eles se complementam, como é aquele caso, né, de que o saldo é retornado a partir da movimentação de valor, ou eles podem ter generalização e especialização. O que é, então, a cardinalidade, que eu acho que é o mais importante? Nós temos aí basicamente 4 tipos de cardinalidade: um para muitos, um para um, muitos para muitos e muitos para um. Deixa eu voltar aqui, porque aí eu explico isso melhor. Achei que tinha um desenho. Então, vamos pensar naquela lógica de médico. Eu já expliquei rapidamente que o médico, cada médico, ou seja, ele pode ter várias consultas. Então, isso nos daria um para muitos. A representação disso, ela pode ser, eu vou mostrar no exemplo, né, no próximo material, um enunciado para que vocês se ambientem um pouco mais sobre isso antes de fazer o exercício,
Mas nos enunciados vocês vão perceber que isso pode ser representado com o número 1, como sim, ele aparece aqui, e o muitos pode ser representado com a letra N, ou com um asterisco, ou com outras formas representativas, mas o normal é a letra N. Então, um para muitos significa que N pessoas, ou N operações, ou N coisas podem acontecer. Eventualmente, a gente pode ter um para um. Eu só posso registrar em um só mais uma operação para aquele caso, né? Eu só consigo relacionar uma nova tabela de um para um. Posso ter de muitos para muitos e posso ter também de muitos apenas para um. Então, cada exemplo disso vai ser construído conforme os exemplos também vão caminhando. E na abordagem relacional, como ela tem a finalidade de representar os dados, a gente precisa olhar esse conceito de tabela, tá? Tabela é o conceito mais forte no modelo relacional. Cada tabela é composta por linha, coluna e chaves, que podem ser primárias ou estrangeiras, e é isso que a gente vai abordar agora, por isso que eu dei uma corridinha um pouco antes, né, já sabendo que aqui vocês vão entender melhor. A melhor maneira que eu tenho de explicar a tabela é você abrir o Excel aí na sua tela, ou você pensar isso na sua mente. Quem trabalha com Excel acha difícil nunca ter acessado, porque vocês tiveram até aula, né, de fundamentos básicos de informática. Então, imagina o Excel. Na parte de cima do Excel você tem colunas A, B, C, D, E, F e assim por diante. Na lateralidade, né, na parte que desce a lateral ali, vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante também. Isso pode até ser mudado no Excel, mas não vem ao caso agora. Então, o Excel ele é composto de linhas e colunas. Não é nenhum momento diferente aquilo que a gente vai construir na tabela. Tanto que o banco de dados exporta dados em modelo Excel. A maioria, eu não conheço nenhum banco de dados que você não consiga exportar as tabelas e que você consiga abrir isso em qualquer Excel da vida ou qualquer LibreOffice da vida. Então, o que a gente está construindo é uma tabela. E a tabela nada mais é do que aquela planificação que você vê no Excel. Linhas, colunas, e a diferença é a gente pensar em chaves, que eu quero explorar agora, né? Então, vamos pegar o exemplo de uma tabela chamada funcionário. Então, olha só, eu tenho numa coluna o código do funcionário, então 1, 2, 3, 4, 5, que poderia ser, né, a própria representação depois de linha, 1, 2, 3, 4, 5, a função, né, o nome dele, o nome funcional dele, então João, Pedro, Maria, José, o endereço e o e-mail. Percebam que cada linha de dados dessa, que a gente chama de tupla, né, também começa a falar os jargões técnicos, uma tupla dentro da matemática é uma ordem, uma sequência de dados. Nos sistemas de informação isso é um pouco mais complexo, mas vou deixar como se fosse na matemática mesmo, não vai fazer muita diferença agora, já que vocês não serão programadores, e quem já fez sistema, né, análise e desenvolvimento de sistemas ou qualquer coisa assim, sabe que isso pode ter caráter diferente, mas que não causa nenhum prejuízo à explicação que a gente está tratando aqui. Então, vejam que o nome da tabela, funcionário, cada coluna, código, nome, endereço, e-mail, e cada informação, cada dado que a gente está armazenando é feito na linha. Igualzinho o Excel, não é? Então, o nome da coluna, o valor do campo, ou seja, o dado que a gente está registrando, é o que nós colocamos, então, na tabela funcionário. São utilizados para especificar as restrições de integridade, né? Como eu comecei já a alertar, as chaves. Então, elas podem ser primárias, alternativas ou estrangeiras. Então, vamos olhar o que é uma chave primária primeiro. Então, é um conjunto de atributos, lembrando, atributos são os dados, certo? Que identificam unicamente uma tupla dentro da tabela. Então, o João, ele tem o código 1, tudo bem? Eu posso ter um segundo João no código 1? Não, porque o código 1 pertence a esse primeiro João que eu já cadastrei. E se eu colocar, então, vocês vão observar, o código da função sequencial, eu corro o risco, sim, de cadastrar o João de novo. João Pereira da Silva, tem milhares de João Pereira da Silva, e na minha organização pode ter 3, 4, pode acontecer. Então, se eu criar uma chave primária, ou seja, um não replicador, um atributo que se torna único, para dizer que é o código da função
o restritor, né, de cadastrar mais de um João, eu corro o risco sim de cadastrar mais de um João. O ideal seria, então, nessa nossa tabela funcionários, que a chave primária fosse o CPF, fosse o RG, fosse o nome da mãe. É por isso que quando você vai verificar se seu título de eleitor está válido, por exemplo, você pode fazer isso colocando seu nome e o nome da sua mãe. A chance de seu nome bater com o homônimo é muito grande, mas a chance de um homônimo ter o mesmo nome de mãe é raríssimo. E não que não possa acontecer, né? Mas assim, a chance de acontecer é muito menor. O ideal é a gente pensar sempre em chaves primárias que não tenham falhas. Então, o CRM do médico, CPF do cliente, né? Dados assim são atributos que geram mais validade quando a gente pensar na chave primária. A chave estrangeira é aquela que vai fazer a relação entre as tabelas. É um atributo ou conjunto de atributos que permitem se relacionar entre as tabelas. Então, os valores, eles aparecem necessariamente na chave primária, que vai ser transportado para uma outra tabela. Então, vamos ver se eu consigo explicar isso de forma mais simples possível. Vamos imaginar aquele cadastro, né, do funcionário que eu mostrei até agora. O código, né, do funcionário é lá 01, 02, 03, mas eu tenho uma relação de função desse funcionário com uma outra tabela que está se chamando descrição de cargos e funções. Então, vejam que eu tenho uma função vendas, uma função compras, uma função manutenção. Se vocês olharem comigo nessa tabela, decodificação de informação que agora eu consigo gerar dos dados que estão presentes aí, é que o João pertence ao departamento de vendas. Olha aqui, ó. Então, na tabela vendas, a chave, né, da descrição da venda, a chave primária da descrição da venda é esse código do departamento. Então, D1 pertence ao departamento de vendas, ok? Eu vou transportar esse código departamental para dentro de uma outra tabela que vai relacionar o funcionário com essa da função que ele exerce. Então, eu vou criar uma terceira tabela para mostrar essa relação acontecendo. Então, eu tenho já a tabela funcionário, ela alimentou dados. João mora no endereço tal, tem um CPF tal, entrou na empresa dia tal. Acabou, esses dados eu não faço nada. Eu tenho uma outra tabela, idem, que não me serve para nada, quer dizer, departamento 1, departamento 2, departamento 3. Eu vou criar uma relação, eu vou criar uma nova tabela que vai buscar do funcionário o seu código de função e o nome, porque foram esses campos que eu levei, e vai relacionar a tabela de funções que são os departamentos. Quando eu consultar agora, quando eu fizer a consulta agora sobre essa tabela nova que eu criei, eu vou conseguir entender que o João pertence ao departamento de vendas, que o Pedro pertence à manutenção, que a Maria também é de vendas e que o José é de compras. Tudo bem? Então, o que é a chave estrangeira? É pegar a chave primária de uma outra tabela, transportar ela para uma consulta, relacionando outra tabela e dizendo, olha, é assim que a relação acontece. Então, as chaves estrangeiras, elas vêm de outras tabelas e necessariamente elas precisam ser chaves primárias para funcionar bem. Eu já consegui criar consultas não usando chaves primárias, mas aí tem as suas manhinhas para fazer, né? Um programador saberia fazer isso muito bem. Chaves alternativas ou chaves candidatas, né? Determinadas vezes, mais de um atributo ou grupo de atributos serve para distinguir uma linha, uma tupla das demais. Então, eu estou citando o CPF como uma chave, né, que poderia ser primária, eu prefiro, para falar a verdade, mas ela também poderia ser uma chave candidata ou alternativa. Então, eu posso ter lá o código de função como uma ID, ou seja, o identificador dele, posso até chamar isso de chave primária, mas posso estabelecer uma chave, né, de um atributo ou um grupo que permitiria distinguir a linha das demais. E é aqui que eu colocaria, por exemplo, a restrição. Eu não posso cadastrar mais de um CPF, e aí o sistema entenderia. Eu não vou ter mais de uma chave primária, já é automático, mas eu posso dizer uma outra coluna como uma restrição, então, de uso, né? Não conseguiria cadastrar mais de um CPF dentro desse sistema.
E é isso, pessoal. Esse materialzinho do nosso colega, ele não está com umas referências, mas eu me permito citar as mesmas que a gente já vem usando, né? Do O'Brien, do Laudo. Então, essa parte da visualização de banco de dados, mais uma vez para reforçar que vocês não se tornarão analistas, né? Não conseguiriam, com essas meras explicações, né? Programar, mas que como analistas de processo, vocês precisam pensar em como construir. Faz parte do nosso papel, né, de construção de modelos, de construção de mapeamento, pensar em como as relações aconteceriam. Quanto mais mastigado a gente entregar para o desenvolvedor, quanto mais especificado isso tiver para o cliente, menor o risco, né, de encontrar problemas depois com esse desenvolvimento ou acabar desenvolvendo algo que não se torne efetivamente funcional. Eu já vou gravar outro vídeo mostrando o exemplo do projetando o banco de dados, que é o que vocês vão precisar utilizar para fazer os enunciados. Eu estou sempre à disposição. Um abraço.